Várias vertentes aí, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de junho de 2024. E na noite de hoje, tem início o nosso painel espírita, cujo tema esse mês será a dependência química, não é? E na noite de hoje, nós recebemos o doutor André Luiz, que vai conversar conosco sobre um tema bastante importante. São os problemas da automedicação e a propaganda dos consumidores de remédios. Então, nós vamos ter bastante assunto para refletir, porque é um tema bastante atual. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, deixa para depois. Eu vou fazer uma pequena leitura, pequeno trecho desse livro aqui, ó, da Joana de Ângeles, Adolescência e Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. E no capítulo 23, Joana diz assim: um trecho. Os exemplos domésticos decorrentes de pais que se habituaram a usar medicamentos sob qualquer pretexto, como buscas de equilíbrio, de repouso, oferecem aos filhos estímulos negativos de resistência para enfrentar desafios e dificuldades de toda a natureza. Demonstrando incapacidade para suportar esses problemas, sem a ajuda de mecanismos químicos ingeridos, abrem espaço na mente da prole para que, ante dificuldades, fuja para os recantos da cultura das drogas que permanece em voga. Por outro lado, a exuberante propaganda a respeito dos indivíduos que vivem buscando remédios para quaisquer pequenos achaques, sem o menor esforço para vencê-los através dos recursos mentais e atividades diferenciadas, produz estímulos nas mentes jovens para que façam o mesmo e se utilizem de outro tipo de drogas, aquelas que se transformaram em epidemia que avassala a sociedade e ameaça de violência e loucura. Então, nesse momento em que estamos aqui reunidos como uma grande família que somos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus a oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, reunidos aqui, com uma grande família que somos, de podermos refletir sobre esses temas tão importantes para a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que inspire o nosso palestrante, André Luiz, para que ele possa nos trazer os seus conhecimentos, que com certeza, Senhor, são fruto de seus estudos, e que esses conhecimentos possam ajudar a todos nós a nos reeducarmos, para que não venhamos no futuro a passar por dificuldades, sofrimentos que poderiam ser evitados. Te pedimos também que envolva o nosso irmão na sua misericórdia, abençoando o seu trabalho, a sua caminhada, a sua família, a sua casa espírita, os seus bons propósitos. E que todos nós reunidos aqui possamos finalmente decidir modificar o nosso comportamento, para que assim possamos, Senhor, crescer em espíritos e atender ao teu chamado. Que Francisco de Assis e os espíritos amigos nos abençoem, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias, e que o médico das almas, o médico Jesus, nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meu companheiro André Luiz, você tem o tempo até 19h30. Se precisar de mais 10 minutinhos, você fica à vontade para fazer as suas reflexões. Que o Senhor te abençoe. A palavra está com você.
Bom, boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês, né? Para poder dar a nossa humilde contribuição aqui. E num tema tão importante, né? Que envolve saúde e uma saúde que hoje a gente enxerga de uma outra forma, né? Eu vou dar meu testemunho próprio aqui como médico e como também pesquisador e professor de universidade, de curso de medicina. A minha vida eu posso dividir em antes e depois do espiritismo, mesmo na vida profissional, porque eu passei a enxergar a medicina de uma forma diferente quando eu me redescobri espírita, né? Acho que essa é uma experiência que acho que todo mundo com certeza deve ter, né? Os testemunhos são muito parecidos. A gente se redescobre, né? Na realidade, quando o espiritismo entrou em minha vida, a impressão que eu tive é que eu já era espírita e não sabia. E aí ele veio acontecer na minha vida no momento que tinha que ser. E já médico de boa caminhada, inclusive, já com bastante tempo de formado, mas me fez uma mudança bastante significativa na visão de saúde, né? Eu não sou psiquiatra, eu sou ginecologista e trabalho muito com a parte de oncologia ginecológica, com a parte de infecções genitais, mas a partir do momento que eu adentrei ao espiritismo, ou o espiritismo adentrou em mim, eu passei a me interessar muito pela saúde mental, principalmente nas obras de André Luiz, meu xará, espírito, médico também, foi médico na última encarnação, médico no plano espiritual, com toda uma pleiade de benfeitores, né, que nos trouxe informações assim cruciais, importantíssimas, né, numa nova visão de saúde que hoje a ciência moderna começa a enxergar essa nova visão, o além, né? Então, esse tema que foi proposto hoje, que é um tema muito pertinente, vocês escolheram muito bem, que é a questão dos problemas da automedicação e a propaganda aí dos consumidores de remédios. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos abordar esse tema com duas vertentes. Vamos trabalhar em cima de dois pilares, né? Um materialista e o outro espiritualista, né? É isso que está acontecendo hoje, conforme Kardec nos, nos previu que nós estaríamos unindo ciência e espiritualidade, né, numa nova era, né? E uma nova era da saúde, realmente, da saúde terrena, inclusive. Então, a gente vai estar aqui trabalhando em cima desses dois pilares. Porque se a gente for analisar do ponto de vista materialista, né, pensando em medicina terrena, a medicina ainda muito reducionista, materialista ainda, nós temos alguns dados aqui muito importantes a serem analisados e que são muito pertinentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão da hipocondria, né? Nós temos uma população, né? A quantidade de hipocondríacos, ela é imensa, né? A companheira estava me falando aqui antes da gente começar sobre a questão dos médicos que prescrevem muito medicamentos pela internet. Eu vou mais além, eu acho que o problema é maior do que esse, né? Na realidade, as pessoas se automedicam, e sem prescrição médica, que é mais grave e mais comum ainda, né? E na realidade, isso tem a ver com duas questões muito importantes. Tem a ver com a questão da hipocondria, que é um transtorno, essa mania por doença, um exagero, que as pessoas buscam aquilo. A gente costuma brincar o seguinte: às vezes a pessoa busca tanta doença que ela acaba achando, que ela acaba encontrando. Esse é um ditado muito comum, popular e até dentro da medicina. Mas o espiritismo nos explica isso. Mas nós vamos abordar daqui a pouquinho. Vamos primeiro falar da vertente materialista. Então nós temos uma quantidade muito grande de hipocondríacos, e esses hipocondríacos, eles buscam doença por conta própria, eles se autodiagnosticam e eles se automedicam, né? É um grave problema hoje no mundo, né? Diga-se de passagem, no mundo, né? Agora, isso tem, obviamente, um agravamento, porque hoje nós vivemos também uma pandemia já há algum tempo dos transtornos da mente, né? Hoje, a grande enfermidade que afeta as pessoas é justamente a saúde mental, né? Que nós vamos abordá-la do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista ainda terreno, materialista, os transtornos da mente hoje cada vez mais comuns. As estatísticas são assustadoras.
né? As estatísticas hoje, os transtornos da mente atingem uma parte significativa da população, né? A incidência é altíssima em todas as faixas etárias. O que tem nos assustado muito é que tem atingido nossas crianças e adolescentes, né? E, logicamente, esses transtornos da mente, aí nós temos aí um leque de diagnósticos dentro dos transtornos da mente, agrava essa situação, uma situação que já existe há tanto tempo, que é essa questão da hipocondria, dos hipocondríacos que nós temos. Um outro fator muito importante, né, que é uma realidade, aqui no Brasil isso é muito forte, né, é a quantidade de palpiteiros que nós temos, né? Esse termo palpiteiro me lembra muito aqueles espíritos zombeteiros que a gente fala tanto no espiritismo, né? É mais ou menos por aí. Então nós temos bastante zombeteiros por aí. Esses zombeteiros são o quê? São aqueles que se acham profissionais sem ter o menor conhecimento daquilo que eles estão abordando. Eles, inclusive, passam, né, informações equivocadas para os outros, seja para o vizinho, seja para os amigos, seja no meio em que vive, passa receitas, né? Então, essas pessoas hoje, é aquele negócio, todo mundo é juiz de futebol, todo mundo é médico, todo mundo é mecânico, né? Aquela questão que todo mundo tem um pouquinho de médico, um pouquinho de mecânico, um pouquinho de juiz de futebol. Quer dizer, entende muito, mas na verdade entende muito pouco, né? E isso também é um grande problema. E são os curiosos que se acham sabedores daquilo que não estudaram, daquilo que não se capacitaram, né? E passam aquilo, informações equivocadas para os seus familiares, para os seus amigos, né? Para o seu entorno, né? E isso aí é um outro grave problema e complicador dentro desse tema. E nós temos ainda um terceiro problema dentro dessa questão materialista, hein? Nós estamos só abordando a questão aqui materialista, mas nós temos um outro terceiro gravíssimo problema para complicar mais ainda o tema, que é a questão do assédio que nós estamos sofrendo hoje, né, da questão política econômica, né, da questão da indústria farmacêutica. Esse assédio hoje ele é forte, ele é muito forte. E é um assédio que vem em cima do profissional de saúde, em cima do profissional médico, mas não só o médico, psicólogo, fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde hoje são assediados pela indústria farmacêutica, pelas empresas de medicamentos, e essa relação é uma relação muito delicada e muito perigosa, né? Então, é uma realidade. Agora, isso ultrapassa, porque nós estamos vendo hoje um assédio que vai em cima da população. E esse assédio que vai em cima da população hoje tem uma coparticipação importante das mídias em geral, seja as fechadas, seja as abertas. Hoje é muito comum, vocês podem notar a quantidade de propaganda de medicamento que a gente vê na televisão, né? Tá com dor de cabeça? Toma isso. Deu uma dor muscular? Toma aquilo, né? Tá com problema no fígado, no estômago? Toma isso. E a gente vê isso direto, né? E, ou seja, nós não estamos tendo mecanismos, ferramentas legais de conseguir frear esse tipo de coisa. Isso estimula a automedicação, porque a pessoa vê uma propaganda dessa, ela tem algum sintoma parecido com aquilo que foi falado na propaganda, ela vai numa farmácia, se a medicação não precisar de receita controlada, ela adquire o medicamento, né? E isso estimula mais ainda a automedicação. Então, nós temos três problemas gravíssimos, concretos, materialistas, que nós precisamos combater, né? Que é a própria questão da população que tem esse perfil hipocondríaco, que é uma realidade, agravado hoje pelos transtornos da mente, a questão da quantidade de palpiteiros, de espíritos zombeteiros, que se acham profissionais e se metem naquilo que não tem conhecimento, e isso é um grave problema, um agravante, e a questão do assédio que nós sofremos hoje em relação à parte comercial,
né, das empresas de medicamentos, e esse assédio se dá tanto junto ao profissional de saúde como diretamente à população, e aí, nesse caso, com uma coparticipação das mídias, né. Então, veja bem, nós estamos mostrando, né, fatos absolutamente inquestionáveis, né, porque isso aí é inquestionável. O que nós estamos falando aqui agora não é uma questão de hipótese, né, não é uma questão de a gente discutir coisas que sejam discutíveis, né, são fatos reais, né, gostem ou não, né, são fatos reais que precisam ser enfrentados, né. Então, quais serão as ferramentas para enfrentar isso aí? Né. Então, tu tem que passar por toda uma situação de legislação, né, o Conselho de Medicina, que tenta combater isso, mas é muito difícil, né? É muito difícil porque isso envolve muita coisa, né? Envolve o que a gente hoje tem falado muito sobre o sistema, né? Hoje a gente fala muito isso, né? É o sistema. Mas é verdade, né? As coisas que estão por trás de tudo praticamente, né? E aí muitas vezes a gente se sente, né, de mãos atadas e com pouca, pouco alcance para conseguir resultados efetivos para combater coisas que estão absolutamente equivocadas, né? Então, essas são questões que eu coloquei aqui no pilar materialista, o que são questões bem óbvias, que todos têm que ter clareza sobre isso. E, a lógica, o primeiro passo é a conscientização. Então, a partir do momento que as pessoas têm conscientização desses diagnósticos, que envolvem o nosso dia a dia, a questão material, né, é o primeiro passo para a gente combater isso, né? É o trabalho de conscientização. Mas a coisa não para aí, que agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da visão espiritualista, né? E a visão espiritualista, aí a gente vai mais além, né? A visão espiritualista nos dá, então, uma visão além da matéria, uma visão transcendental, né? E aí a gente começa, então, a encontrar as causas, as verdadeiras causas, né, dos problemas, né? Emmanuel, mentor de Chico, costumava dizer que toda desordem orgânica tem origem no psiquismo. Quer dizer, esse psiquismo, Emmanuel quer dizer o quê? É com a consciência espiritual. O problema está na alma, que se reflete no corpo físico, né? E isso praticamente todos os benfeitores, né, de diversas obras espíritas, tantas básicas, né? O nosso Pentateuco lá da codificação, como as obras complementares, as diversas obras, né, abordam isso de maneira muito clara e muito lógica, né? Então, nós temos, do ponto de vista espiritual, nós temos também um agravante, né? E esse agravante é o momento que nós estamos passando, que foi previsto, né? Isso está na obra Gênese. Na obra Gênese, no último capítulo, lá no capítulo 18, né, Allan Kardec nos traz o momento que nós estaríamos passando agora, né, desse ápice de transição planetária, com graves problemas relacionados a flagelos e a questão, né, da loucura, né? Naquela época falava-se loucura, assim como uma obra magnífica do Dr. Bezerra de Menezes, que escreveu Encarnado, que é a loucura sob o novo prisma, que é um, é um, é uma obra assim fantástica, fantástica, com a visão, né, para o futuro que eu falo hoje, presente, né? Quer dizer, é uma obra que todos os médicos deveriam ler, principalmente os psiquiatras, né? E que já abordava essa questão. E que isso estaria aguçado nesse momento que nós estamos vivendo. Que momento é esse, André? O ápice de transição planetária, né? Onde nós estaríamos, então, com esse cataclismo moral, né, que está aí, né, de uma maneira assim tão exuberante, né, mas que nos foi alertado há mais de séculos atrás, que nos avisado que nós estaríamos passando por isso nesse momento. Nas obras póstumas tem uma parte lá também muito clara em que Kardec nos traz esse alerta sobre esse momento que nós estaríamos vivendo, né? Na Revista Espírita também, o Espírito Erasto nos traz esse
esse alerta, né? Numa reunião mediúnica de Paris, ele vem, se manifesta e traz para a gente que nós estaríamos vivendo essa situação. Inclusive, ele dá um termo, né, de obsessões coletivas, tamanha influência espiritual que nós estaríamos vivendo neste momento de ápice de transição planetária. E a gente está vendo isso, né? A gente está vendo isso, como que as pessoas estão realmente com problemas, né? Como que está com a sua sanidade mental perturbada. A nossa sociedade, de uma maneira geral, hoje, nesse momento, está passando por um grave problema. Um grave problema. Isso tá se refletindo em todas as faixas etárias. Quer dizer, ao que nós acabamos de falar no pilar materialista, nós estamos agora entendendo melhor no pilar espiritualista, né? Vivendo esse momento em que nos foi alertado sobre isso. Tem uma obra que é do Divaldo Franco, psicografada por Divaldo, que é a obra Transição Planetária. E essa obra Transição Planetária é trazida pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Manuel Filomeno de Miranda, me confirme aí. Essa obra Transição Planetária, ela nos traz detalhes do que nós estaríamos passando neste momento. E bate exatamente com o que Kardec nos trouxe na obra Gênesis e em obras póstumas, né? Lá fala exatamente sobre suicídio, altíssima escala, né? Suicídio em crianças. E depois vem uma obra, esse cataclismo moral, a coparticipação da mídia em relação a isso tudo, né? As questões político-ideológicas extremamente equivocadas, um grande ataque que as religiões estariam sofrendo, um grande ataque que o espiritismo estaria sofrendo em suas bases, dentro do seu movimento espírita, um ataque aos espíritas, né, que estariam aí sendo influenciados a se desviarem, né, dos pilares verdadeiros da doutrina espírita, alicerçado nas leis morais trazidas por Jesus Cristo, e se desviando para questões político-ideológicas equivocadas, que não tem nada a ver com o espiritismo. Diga-se de passagem, não tem nada a ver com o espiritismo. E hoje a gente está vendo o movimento espírita com uma vertente muito perigosa. Mas isso tudo nos foi avisado. Isso tudo nos foi avisado. E aí nós temos hoje, então, uma situação agravada, porque faz parte desse período de transição. Nós temos o que a doutrina espírita nos ensina, a questão dos processos de autoobsessão e de obsessão, que é um problemão do ponto de vista de saúde mental. Quer dizer, a autoobsessão é o homem velho, nós, que trazemos de vidas anteriores, né, as mazelas, as nossas fraquezas, as nossas más inclinações, a nossa tendência de cair nas mesmas armadilhas, de cometermos os mesmos erros, os mesmos vícios. E isso André Luiz nos traz com clareza, nos exemplificando com os casos reais, detalhando isso tudo em suas obras. Aliás, as obras de André Luiz é uma riqueza de medicina, medicina espiritual e terrena, né? Porque ela nos traz um norte em relação a muitas coisas que hoje estão sendo comprovadas e confirmadas pela ciência moderna, pela medicina contemporânea moderna agora, e começa a sair do reducionismo, do mecanicismo e entrando numa outra visão, uma visão espiritualista. Isso, graças a Deus, está começando a acontecer. Então nós temos processos de autoobsessão e os processos de obsessão, né? Ou seja, as influências internas, que são aquelas que vêm de nós mesmos, e as influências externas. Essas influências externas que vêm dos espíritos, né? Que vêm também das almas, dos encarnados. Nós recebemos muita influência, né? Ó, os palpiteiros, os zombeteiros. Tem encarnado e tem desencarnado, né? Que vem nos influenciar, né? Então, assim, nós temos o processo também de influência externa, né, que se junta com a influência interna e aí um prato feito para a gente realmente se perturbar, né, e a gente se perder facilmente, né? Então nós temos as leis da afinidade, que é também uma coisa ensinada pelo Espiritismo, né, muito claro, né? A lei da afinidade ela rege, né? Nós
O nosso pensamento, o nosso sentimento escolhe as nossas companhias espirituais, né? Escolhe as nossas companhias mortais também aqui, né? Dos encarnados, né? Então as pessoas normalmente que com as suas tendências, vamos falar as más, atraem as pessoas com as mesmas más tendências, né? Com as pessoas com os vícios similares, por exemplo. Isso é muito comum. Então o pessimista atrai o pessimista, a pessoa que é muito crítica, que gosta de ficar falando dos outros, os fofoqueiros atraem os fofoqueiros, e por aí vai, né? Então, é a lei da afinidade, que o Espiritismo também nos ensina. E a lei de causa e efeito, que rege as nossas encarnações, as nossas reencarnações. E essas leis de causa e efeito é o quê? Que nós temos que espiar, nós temos que reparar e nós temos que progredir, né? Essa é a missão principal das reencarnações em mundos como os nossos, mundos ainda inferiores. Por isso que chama-se mundos de prova e expiação, porque a gente está submetido a essas leis. Então são situações que a gente vai vivenciar que estão ligados também a causas passadas, né? Isso está muito explicado, muito bem explicado no capítulo Bem-aventurados aflitos, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala das causas das aflições, né? As atuais e as passadas, né? Então, quer dizer, esses aqui são pilares do Espiritismo que vem nos dar uma visão ampliada dos problemas que nos afetam em nossa vida, no nosso dia a dia. Uma visão além da medicina terrena, uma visão além da medicina tradicional, né? Então, é um problemão. Então, se vocês observarem, a gente evoluiu muito em tecnologia e na ciência. Se nós olharmos no tempo, até agora 2024, o que a gente observa é que nós evoluímos muito na parte tecnológica, na parte da ciência. Mas nós estamos muito aquém ainda na maturidade emocional e moral. A nossa maturidade emocional e moral, ela está lá embaixo. Ela está lá embaixo, né? Muito pouco desenvolvida. E isso traz graves consequências para a gente, né? Hoje a medicina moderna hoje consegue curar tantas moléstias da carne, consegue salvar uma pessoa hoje do infarto, né? Fazendo lá um cateterismo e colocando um stent. Quer dizer, a maior causa de mortalidade hoje você consegue com a medicina moderna, né? Praticamente, se for atendida a tempo, você consegue salvar uma vida, né? Quantas e quantos estão sendo salvos hoje através da medicina intervencionista, né? De uma maneira geral, o câncer, por exemplo, né? Câncer, no passado, era sinônimo de morte, morte física. Hoje não. Hoje a maior parte dos pacientes que apresentam câncer curam, né? Mostrando o avanço que houve também na medicina moderna. Agora, nós não conseguimos tratar a doença que mais nos aflige na realidade, na atualidade, que são as doenças da alma. Então, hoje nós sofremos com o quê? Com as doenças da alma. E são justamente essas doenças da alma que se refletem na nossa saúde mental da atualidade. Por isso que hoje os transtornos da mente é a grande enfermidade mundial, que afeta todas as faixas etárias. Piorado e agravado pelo momento que vivemos, de ápice de transição planetária. Então observe como que a vertente materialista e a vertente espiritualista, elas se encaixam, elas se complementam. Aí a gente consegue ter um entendimento geral do que está nos acontecendo, né? A gente consegue entender bem, então, né, as previsões dos benfeitores, guerras, flagelos, suicídio, loucuras em crianças, em adolescentes, né? Aí culmina com aquela obra maravilhosa também, psicografada por Divaldo, Vidas Vazias, né? Que aí é a benfeitora Joana de Anjos, né? Vidas Vazias. Essa obra, ela é pontual, porque ela nos mostra exatamente o que está acontecendo conosco neste momento. Vidas vazias. Mas o que são essas vidas vazias? É a falta de valores, né? É a falta de norte, falta de referência, falta de reconhecer qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo de vida. Então você vai buscar nas coisas efêmeras a felicidade que você não vai encontrar.
E aí você vai viver sempre de ilusões e desilusões. E é exatamente isso que está cometendo o quê? A todos nós, principalmente os jovens, os adolescentes, que não estão sabendo enfrentar as dificuldades, que não estão sabendo enfrentar os problemas, que estão se desviando na dependência química, se desviando na dependência do álcool, se desviando em vícios outros, né? Como hoje, por exemplo, nós estamos vendo essa questão da sexualidade à flor da pele, essa banalização das relações afetivas, e por aí vai, né? E por aí vai. Hoje nós estamos submetendo as nossas crianças a ficarem questionando o seu gênero. Então, imagina, né, o mal que nós estamos causando na cabeça de nossas crianças, de ficar interrogando, questionando em nossas crianças a sua identidade de gênero. É uma coisa tão absurda, mas tão insana, né? Mas que parece que está sendo uma coisa normal, né? Uma coisa normal. Hoje nós estamos vivendo algumas situações hoje na sociedade e que tem a ver com saúde, que tem a ver com o nosso tema, que são coisas assim que mostram a insanidade que nós estamos vivendo coletivamente. Porque à medida que nós estamos, olha só, nós estamos avançando. Eu vou falar, por exemplo, na área da saúde da mulher. Hoje, por exemplo, nós estamos avançando tanto em medicina fetal. O que é isso, medicina fetal? É você conseguir intervenções intraútero para corrigir malformações congênitas, para fazer tratamentos precoces e evitar sequelas quando nasce a criança, né? Hoje você tem a capacidade de fazer diagnósticos inimagináveis, hoje, numa gestante, por exemplo, né? Hoje nós estamos trabalhando tanto na redução da mortalidade materna, através da assistência mais adequada, do pré-natal e etc. E, no entanto, hoje nós estamos aí querendo impor à nossa sociedade você matar fetos de forma legal. Ah, não, a mãe não quer mais aquela gravidez. Está lá com 7, 8 meses, quase na época de nascer, decide que não quer ter mais. E aí você vai ter autorizado um procedimento que hoje nem na medicina veterinária está autorizado, que é injetar uma substância para causar cistolia e matar. E matar sofrendo, né? Porque a medicina veterinária proibiu esse procedimento nos animais. Tamanho é o sofrimento que fazendo esse tipo de coisa. E nós estamos aqui, nesse momento, autorizando isso em nossas gestantes, aquelas que, por exemplo, decidiram que não querem mais ter a gravidez, né? Quer dizer, já com feto formado, todo formado, e você fazer esse tipo de coisa. Ou seja, não é um paradoxo? Nós não estamos vivendo um paradoxo tremendo? Né? Não é uma insanidade, né? Então as pessoas estão se perdendo. Eu acho engraçado o seguinte, né? Eu acho engraçado, às vezes, eu ver espírita defendendo esse tipo de coisa, né? E eu não consigo entender isso. Eu vejo espírita defendendo esse tipo de coisa. É uma coisa que não faz sentido algum, né? Então, assim, na verdade, não são espíritas, né? Não são espíritas. Então, assim, nós estamos vivendo isso dentro do movimento espírita. Imagina na sociedade de uma maneira geral. Porque as pessoas estão começando a considerar essas coisas naturais. Naturais. Tá? Não estou fugindo do tema, não. Tá? Tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Mas assim, eu hoje estou assim, é tanta indignação que a gente analisa e o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, que nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Né? Nós médicos não podemos nos calar e nós espíritas não podemos nos calar. E eu tenho visto os espíritas se calando em relação a isso. Então, muitas vezes eu vejo expositores famosos espíritas que nem tocam nesse tipo de assunto para poder não contrariar, não criar polêmica. Eu vejo casas espíritas que evitam de falar desses temas, muitas vezes até proíbem seus trabalhadores de falar sobre isso. Esses dias eu fui fazer uma palestra num evento espírita, aqui no estado de São Paulo, e fui falar sobre família. Fui falar sobre família. Era um evento sobre a família. Né? E terminei a palestra, veio uma espírita falar comigo e falar: doutor, eu e meu marido ficamos tão felizes com as coisas que o senhor falou. Porque na casa espírita que eu trabalho, que é uma casa espírita famosa na capital paulista, São Paulo,
nós estamos proibidos de falar a palavra moral. Nós estamos proibidos de falar a palavra moral. E é proibido falar em temas polêmicos. Eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Que ponto que nós estamos chegando? Que ponto que nós estamos chegando? Uma casa espírita não permitir que fale a palavra moral, quando o espiritismo, em sua essência, é o evangelho de Jesus Cristo. O mais importante vertente do nosso espiritismo são as leis morais, que estão muito claras na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos falando de uma doutrina diferente. Espera aí. Criaram uma doutrina diferente, que não é espiritismo. Não é espiritismo. Então eu acho que é um momento de grandes reflexões. Hoje nós estamos falando tanto em grandes desafios, né? Esse é um grande desafio que nós estamos vivendo. Esse paradoxo que nós estamos vivendo. Paradoxo moral que nós estamos vivendo. Dentro da medicina, dentro da saúde e dentro do espiritismo. Quer dizer, do movimento espírita. Porque o espiritismo não tem contradições. O espiritismo não tem controvérsia. O espiritismo é claro. Ele é lógico. Né? Eu me lembro que Kardec deixou muito claro na sua obra que quando começarem a inventar muita coisa, a tentar justificativas mirabolantes, coisas que fujam à lógica, para a gente ter o crivo da razão e questionar. Coisas que fujam à lógica para a gente não engolir. Kardec nos deixou isso. Um dos grandes ensinamentos de Kardec é a fé raciocinada, aquela que enfrenta a razão em qualquer época da evolução humana. Tá lá. Então Kardec teve essa preocupação. Ele teve preocupação para combater o personalismo, né? Tanto que ele não queria que chamasse kardecismo, é espiritismo, né? Não, para não personalizar. Então, Kardec deixou tantas coisas importantes para a gente, né? O norte, os alertas, justamente para poder, né, a gente não inventar moda e não querer desviar, né? E querer inventar o novo espiritismo e por aí vai. Parece que a gente não aprende com a vida, né? Com a história da humanidade. Quer dizer, a gente vai fazer com o cristianismo a mesma coisa. Quer dizer, a gente vai fazer com o espiritismo a mesma coisa que fizemos com o cristianismo primitivo? É isso que nós vamos fazer agora com o espiritismo? Né? Então, são coisas que eu tenho. Olha, vocês vão me desculpar, eu tenho a coragem de falar, gostem ou não, que as pessoas aceitem ou não, não tem problema nenhum, não estou preocupado com o dedinho para cima ou palminha, nada disso, né? Mas eu quero ter a consciência tranquila que pelo menos eu me posicionei. Com todas as imperfeições que tem, mas eu me posicionei dentro daquilo que eu acredito e dentro daquilo que eu estudei, né? E que eu procuro com grandes dificuldades, de incorporar em minha vida, porque não é fácil. Não é fácil vencer as nossas más tendências, né? Não é fácil. A tendência é a gente cair nos mesmos fracassos de outrora. André Luiz nos alertou isso. Está explicada a beça lá nas suas obras, né? Em todas. Na coleção, no mundo espiritual, das 13 obras dele, todas elas falam sobre isso, né? Todas elas falam sobre isso. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado nesse momento em que o orgulho está tão aflorado, né? Tão aflorado. E o orgulho aflorado é a grande causa de nossas quedas, de nosso fracasso, né? Então o Espiritismo ele vem nos trazer essa relação direta que existe entre o mundo espiritual e a nossa saúde mental, a nossa consciência espiritual e o nosso problema orgânico, que tem tudo a ver. É a nova visão hoje de saúde, que a gente chama de saúde integral, em que a gente avalia várias dimensões, entre elas, inclusive, a dimensão espiritual, a dimensão emocional, né? São dimensões hoje tão importantes e que está faltando na nossa juventude, por exemplo. Como está faltando a maturidade emocional, que nós não estamos conseguindo dar para os nossos jovens, né? Então nós estamos falhando. Nós estamos falhando no papel de pais,
em que não estamos passando a alfabetização moral e a alfabetização do amor, que é obrigação dos pais, e nós não estamos conseguindo, também estamos fracassando na educação, porque a educação nossa hoje também se perdeu. Se perdeu e se perdeu muito. E eu posso falar isso de cadeira porque eu também sou da área. Eu sou docente, eu sou professor, e eu posso falar isso de cadeira. Eu vejo isso no meu dia a dia, porque eu lido com jovens. E eu lido com jovens universitários, né, acadêmicos de medicina. E não está fácil. Não está fácil. Eu imagino nas outras áreas como é que a coisa deve estar, né? Mas o Espiritismo vem então nos trazer esse entendimento da origem, né? Aquilo que André Luiz nos mostrou em suas obras, da fisiopatologia espiritual dos transtornos da mente. Fisiopatologia espiritual dos transtornos da mente. E isso nos dá uma visão, né, excepcional que nós não tínhamos em relação aos transtornos da mente. Por isso que a parte da psiquiatria, ela demorou muito para avançar, né? Até pouco tempo atrás, a gente praticamente fazia a mesma coisa de séculos, né? Não andava, né? Surgindo alguma droga aqui, outra droga ali, mas a gente não via resultados, né? E hoje, com a nova psiquiatria, que está fazendo a abordagem espiritual dos pacientes psiquiátricos, aí nós estamos começando a mudar a história. E nós estamos vendo aí, então, resultados muito mais efetivos quando você faz uma abordagem espiritual do paciente psiquiátrico. Essa é a nova psiquiatria. Está aí, nas últimas publicações, nos últimos guidelines, diretrizes da própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria e a internacional, né? Nós temos um colega que é professor titular de psiquiatria na Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexandre Moreira, um trabalho excepcional, maravilhoso em relação a essa nova psiquiatria, né? Unindo ciência e espiritualidade. Então a doutrina espírita nos traz a receita, ela nos traz como prevenir os problemas da saúde mental e como tratar os problemas já instalados, né? E nos traz como uma base no tratamento o quê? O Evangelho de Jesus. Porque tudo passa pela nossa evangelização. A nossa evangelização para que a gente consiga o quê? Vencer os nossos vícios e desenvolver as nossas virtudes. E aí o Espiritismo passa a ser para nós um grande disciplinador, uma grande referência. Porque hoje, quando você comete um erro, um equívoco, é impressionante como a dor na consciência vem rápido, graças ao Espiritismo. Por isso que ele é um disciplinador. Emmanuel nos falou isso. O Espiritismo é o nosso disciplinador, porque bate na nossa consciência de maneira hoje muito mais rápida quando a gente se desvia das leis divinas, ou seja, quando a gente se desvia das leis morais, quando a gente se desvia das leis ensinadas pelo nosso Mestre Jesus, né? Então, os espíritas precisam hoje botar na cabeça que o nosso líder chama-se Jesus Cristo, não tem outro. Chama-se Jesus Cristo. E isso precisa estar cada vez mais claro. E nós, espíritas, toda vez que tivermos oportunidade de falar e de nos posicionar publicamente, a gente não pode se cansar de falar isso. Nem que seja para nós mesmos. Nem que seja para nós mesmos. E tudo isso que nós falamos, nós estamos primeiramente falando para nós mesmos. Porque o movimento de transformação, ele é interior. Ele é de dentro para fora. Então, nosso dever número um de casa é a gente se transformar, né? E a partir daí, a gente conseguir, né, dar o bom exemplo e também mostrar, dar as informações. Informações essas que hoje nós temos acesso e que são informações que modificam a nossa vida verdadeiramente, né? Nos ajuda muito nos nossos enfrentamentos, na nossa batalha, né? Então a gente tem que lembrar também que a melhor maneira de a gente conseguir bloquear as más influências e estimular as boas influências é através da disciplina dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. É isso que verdadeiramente, em sua essência, é o que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo verdadeiro. É o verdadeiro. Não é esse aí que estão inventando, não. É o verdadeiro. Com as suas raízes, com os seus alicerces,
que não são para ser modificados. Evoluir é uma coisa, né? Mas distorcer os pilares do espiritismo, não. Né? Não foi isso que Kardec nos ensinou, não. Então, acho que são coisas que todos nós temos que parar para analisar. Lembrar de quais são as premissas básicas do Espiritismo. Vamos voltar lá para a base do Espiritismo, para todo mundo lembrar, em todos os eventos espíritas, quais são as bases do nosso Espiritismo. Esse Espiritismo que nós abraçamos voluntariamente, não para modificá-lo, mas para nos modificar. Grande equívoco que estamos cometendo hoje. Nós abraçamos o espiritismo espontaneamente, voluntariamente, não para modificá-lo, mas para nos modificar, nos transformarmos em pessoas melhores. Essa é a missão ímpar, número 1 do espiritismo, ensinado pelo Kardec, pelos benfeitores na codificação, em todas as obras complementares sérias. Sérias. Tá? Então, fechando aqui o assunto da automedicação, fechando aqui o assunto da questão da propaganda, nós temos que trabalhar com essas duas vertentes. A vertente materialista, onde nós temos que trabalhar, então, as pessoas que têm essa questão da mania por doença, de se automedicar, que é uma característica da nossa população. Isso acontece muito no Brasil, mas também no mundo inteiro, hoje agravado pela pandemia que nós vivemos hoje dos transtornos da mente. Né? Trabalhar a questão das pessoas curiosas, dos palpiteiros, zombeteiros, que se metem em coisas que não têm conhecimento, passando informações erradas sobre saúde. Né? São coisas importantes. E o assédio que nós estamos sofrendo hoje das empresas de medicamentos, seja em cima do profissional de saúde, seja em cima da população diretamente, com conivência da mídia. Esses aspectos materialistas. E dos aspectos espiritualistas, nós lembrarmos do momento que nós estamos vivendo, o ápice de transição planetária, onde estão agravadas as situações da nossa saúde mental. O nosso grande desafio hoje é preservar a nossa saúde mental. Né? Então, nós estamos vivendo aquele cataclismo moral que Kardec nos avisou, associado às questões da origem dos nossos transtornos, que estão na alma, que se refletem no corpo físico, regidas pelas questões de leis de causa e efeito, né, em que a reencarnação nossa ela é regida por isso. Então, nós temos aflições ligadas a causas passadas, além das causas presentes, da lei da afinidade, ou seja, da questão das influências. Influências internas da autoobsessão e as influências externas da obsessão verdadeira que se dá, né, tanto de encarnados para encarnados, como para desencarnados para encarnados. Então, a gente tendo essa consciência, essa visão desses dois pilares, a gente consegue um diagnóstico mais claro, materialista e espiritualista, a gente conseguir aí, né, tomar as medidas que sejam cabíveis, pelo menos individualmente, se a gente não tiver acesso a fazer isso coletivamente, mas pelo menos individualmente, para a gente estar combatendo esses graves problemas que hoje envolvem a nossa sociedade, de uma maneira geral. Obrigado, meu amigo, pelas suas reflexões. Realmente você nos trouxe bastante material para nós pensarmos, né? E passa por essa nossa educação, como você falou, né? É uma característica do brasileiro a automedicação. Todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Ou pensa que tem, e realmente isso é muito perigoso, porque a automedicação pode trazer consequências muito mais graves, né? E até mascarar sintomas, e aí muitas vezes o tratamento não é eficiente por causa disso, né? Então, nós temos realmente que refletir bastante sobre esses assuntos e deixar essa área, né, da medicação para os médicos, para aqueles que estudaram. E nós imaginamos também, como você falou, a questão das pressões, não é?
que as indústrias farmacêuticas estão fazendo sobre os médicos, sobre os planos de saúde. Antigamente era todo médico tinha visita de um representante comercial que chegava com sua malinha, né? Era muito comum a gente ficar no consultório e às vezes ter alguém sentado ali. Hoje isso cresceu e se tornou uma coisa muito gigante. Então a gente sabe o quanto isso tem influenciado todos nós. Então nós agradecemos muito as suas reflexões e as suas lembranças de certas coisas que nós temos que revisitar, né? A questão da doutrina, realmente não querer criar modas, como diz o pessoal antigo, né? Há muitos criadores de modas aí. Então a gente tem que buscar Kardec sempre, porque ali na base, no Pentateuco, está realmente a verdadeira doutrina que nós devemos nos apegar e o Evangelho de Jesus. Então, é muito importante você nos relembrar esses fatos. E agradecemos muito. A Casa de Francisco fica muito agradecida a você. E aqui na nossa casa você terá sempre espaço para falar da doutrina, porque aqui não proibimos nada. Aqui está liberado. Se é para falar da doutrina, a verdadeira doutrina de Kardec, dos postulados doutrinários, você terá sempre a sua oportunidade aqui nesta casa. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso primeiro painel espírita sobre a dependência química. Queremos relembrar a todos que dia 10, próxima segunda-feira, nós teremos aqui o nosso irmão William Lira Rocha, lá do Paraná. Ele vai falar sobre o disfarce das bebidas sociais. No dia 17 de junho, teremos aqui o nosso irmão Guilherme Azeredo, também de São Paulo. Ele vai falar sobre o tabagismo na visão espírita e a questão dos cigarros eletrônicos. A grande polêmica: está proibido, mas é vendido até nas farmácias e supermercados. Eu vi na farmácia sendo vendido o cigarro eletrônico. Eu vi. Né? E eu fiquei. Dentro da universidade. Dentro das universidades, os alunos estão fumando cigarro eletrônico. Então, né? E está proibido, proibido. Né? E dia 24 de junho, a última segunda-feira do mês de junho, nós teremos novamente o nosso querido irmão André Luiz aqui de volta, e ele vai falar sobre as drogas e a ilusão da fácil libertação. Eu paro quando quero, né? Então, se eu paro quando quero. Então, essa é uma grande ilusão, é uma grande ilusão. Então, nós teremos as segundas-feiras de junho muitos temas para refletir, muito assunto para pensar. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Encerrando aqui o nosso painel, vou pedir à nossa irmã Carmen Matos. Carmen, por favor, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Ah, ela está fora. Espera aí, deixa vamos ver. Ela saiu. Então, vou pedir à nossa irmã Verinha. Verinha, por favor, a palavra está com você. Agradecendo muito pela oportunidade das reflexões, agradecendo muito pelos conhecimentos que nos chegam através da doutrina de Kardec, André Luiz, todos eles baseados no nosso Mestre Jesus, que possamos colocar em prática os nossos conhecimentos, fazendo a divulgação de todos esses conhecimentos entre os nossos amigos, nossas crianças, nossos familiares e todos aqueles que nos derem oportunidade para essa divulgação. Obrigada, Jesus, pela noite de hoje e fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos nos despedindo aqui, lembrando que quarta-feira estaremos de volta para os nossos estudos e que pedimos a Deus que abençoe a todos nós, nos envolvendo com a sua infinita misericórdia, porque sem ela nada teríamos.
Uma boa noite a todos. E André Luiz, mais uma vez, obrigado. Leve o nosso abraço. É a Casa André Luiz, né? Que você trabalha. Leve o abraço da Casa de Francisco aos companheiros do Centro Espírita André Luiz. Tá bom? Então, gente, ó, tchau, tchau, tchau. Fiquem Boa com noite a Deus. todos. Que o Senhor abençoe a todos nós. Boa noite, abraço a Uma todos. boa noite, um abraço a todos. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.